Olá pessoal, eu sou o Héctor e este é o seu canal. Após tantos e tantos pedirem para eu fazer o vídeo sobre Aquário, vamos finalmente falar da constelação de Aquário. Eu estava esperando a constelação das Caras para ser mais intuitivo. Aquário é uma das 13 constelações que cruzam a linha do zodíaco. 13 porque em astronomia nós contamos também a constelação de Ofiuco, pois ela passa pelo zodíaco. Neste mês de agosto, a constelação nasce por volta das 8 horas da noite. Nasce ao leste, é silenciosa, não faz nenhum alarde ao nascer e vai escalando o céu noturno, sempre acompanhando o Capricórnio. Eu já falei de Capricórnio, veja o vídeo que fiz sobre ela. Conforme Aquário vai subindo no céu, suas estrelas vão ficando mais visíveis. E para localizar suas principais estrelas, deixe isso para as noites em que você não vê a lua. É mais fácil. Toda a área do céu em volta de Aquário é também chamada de mar. Isso porque Aquário é seguida por outras constelações como Peixes, Peixe Austral, Baleia, Irídano, tudo que tem a ver com mar. Desenhe a constelação no céu, traçando mentalmente os asterismos. A constelação de Aquário é famosa pelas suas chuvas de meteoros. Ver a constelação praticamente é procurar por meteoros. É aqui que ocorrem as chuvas de meteoros Alfa Capricornídeas, a Iota Aquarídeas do Sul e a Delta Aquáridas do Sul. Nomes interessantes invocados. É curioso a variação que vemos nesses nomes. A estrela mais importante de Aquário é esta aqui, a Alfa de Aquário. Também é chamada de Sadalmelik. Se você se esqueceu do nome da Sadalmelik, não esquenta a moringa, ela não liga. Sadalmelik é uma estrela super gigante do tipo G. É um sistema duplo de estrelas e está distante do Sol cerca de 523 anos-luz, com um diâmetro de 60 vezes a do Sol. Brilha 3.000 vezes mais. Uma estrela tão grande e a vemos tão pequena. Isso por causa da distância em que ela está de nós. Sadalmelik vem do árabe Al-Sad al-Malik e significa sortudo do rei. Embora Sadalmelik seja a estrela alfa, ela é a segunda estrela mais brilhante da constelação. Sua magnitude é 2,95, perdendo para a estrela beta de Aquário com magnitude 2,9, também chamada de Sadalzud. Ela também não liga se você se esqueceu do nome dela. Recheada por outras estrelas importantes, Aquário abriga alguns objetos celestes curiosos. Vamos ver. A nebulosa da Hélice é uma nebulosa planetária. A nebulosa planetária mais próxima da Terra, também chamada de nebulosa da Hélix ou NGC 7293. Essa incrível nebulosa é visível somente por telescópio. Possui magnitude 7,6 e sua distância está entre 518 a 652 anos-luz da Terra, conforme os dados publicados pelo SIMBAD, o maior banco de dados astronômicos disponível na internet. Para ver a nebulosa, é preciso um pouco de paciência, pois primeiro você deve localizar a constelação. Veja a posição de suas estrelas. Faça isso devagar e sem pressa, pois assim seus olhos vão se acostumando na escuridão e você vai vendo mais estrelas. A nebulosa da Hélice fica aqui, nesta região, também conhecida por NGC 7293, e é parecida com as espirais de uma molécula de ADN. Para ver a nebulosa, você vai precisar de uma lente com menor distância focal possível, de 6 ou 4 milímetros, e quanto maior for o telescópio, mais detalhes você vai ver. Você terá que varrer o céu seguindo as estrelas em volta até localizar a nebulosa. É difícil mesmo. Procurar a esmo é praticamente impossível. Use um mapa celeste para ajudar. O estelário é um grande aliado e é gratuito para computador, além de ser mais prático de operar. Vamos ver a Messier 2 ou NGC 7069, o segundo objeto do catálogo de Messier. É um aglomerado estelar fechado, compacto e brilhante. Está distante de nós 37 anos-luz e meio, magnitude 6,3. Você não consegue ver a Messier 2 sem usar um telescópio. Esse aglomerado fica aqui, mais perto desta estrela, a Sadalzud. Para localizar a M2, você precisa localizar também todas estas estrelas aqui que fica entre Sadalzud e o objeto de Messier. É legal ver a M2 pelo telescópio, legal mesmo. Vamos para outro objeto do catálogo de Messier, a M72, ou NGC 6981. É um amontoado de estrelas também, ou seja, um aglomerado estelar fechado, pouco atraente,
possui magnitude muito alta para o meu gosto. 9.2. É preciso um bom telescópio para ver esse objeto de Messier ou uma boa lente. Fica aqui em cima, entre Aquário e Capricórnio. Localize tendo por referência a estrela Épsilon de Aquário, também chamada de Albali. Nestas noites de luares, nem perca tempo em procurar M72. A Lua ofusca esses objetos completamente. M73, a Messier 73. Messier gostava mesmo de nomear objetos. Dá até dó deste objeto da Messier. A M73 é tão desinteressante que não passa de um aglomerado estelar praticamente composto por 4 estrelas. Tem mais, mas só essas 4 é o suficiente para desistir de contemplar esse aglomerado estelar. NGC 7009, também chamada de nebulosa de Saturno, é uma nebulosa planetária. Aquela nebulosa que se parece com um planeta gasoso, mas é uma nebulosa, 8.9 de magnitude. É verdadeiramente incrível ver essa nebulosa através de grandes telescópios. Dia 19 a 27 de setembro, anote aí, o cometa 289P/Blancpain passará perto das estrelas B1 e C2 de Aquários, essas duas estrelas, com magnitude de 10.8. Esse cometa só será possível ser visto com grandes telescópios, mas vai melhorando sua magnitude e talvez poderemos ver o cometa no próximo ano. Vamos ficar de butuca. Qualquer novidade, estou aqui para avisá-los. Enfim, esta é a constelação de Aquário, o homem que despeja o balde de água. Fico por aqui, pois tenho mais vídeos para fazer, editar e postar. Espero que goste do vídeo, deixe seu poderoso like e inscreva-se neste canal para não perder os demais vídeos e até a próxima. Fui!